Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência por esse mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Oi! Nessa quinta aula, e já aviso, se você perdeu alguma anterior, clica aqui em cima e acompanha. Nós vamos abordar mais especificamente os carismas elencados por São Paulo na 1 de Coríntios. Se a gente for parar para pensar bem, qualquer graça concedida por Deus para o nosso crescimento e da nossa comunidade é um carisma. Se você for parar bem, com método e paciência, nós podemos elencar centenas de carismas. Mas nós vamos, nesse nosso curso, nos ater mais especificamente aos 9 carismas elencados por São Paulo nessa carta aos Coríntios. Para efeitos mais, digamos, didáticos, esses carismas são separados em 3 grupos. No primeiro grupo, os carismas de inspiração, línguas, profecia e interpretação das línguas. No segundo grupo, os carismas de revelação, palavra de ciência, palavra de sabedoria e discernimento dos espíritos. E no terceiro grupo, os carismas de obra ou de poder, fé, cura e milagres. Neste nosso vídeo, nós vamos abordar inicialmente o dom de línguas. A palavra de Deus em Romanos nos diz: o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós, com gemidos inefáveis. O dom de línguas é um estado de exaltação espiritual, onde o nosso coração se abandona nas mãos de Deus, se abandona à ação do Espírito, de tal maneira que a nossa vontade, a nossa razão, o nosso intelecto já não se manifestam mais nas nossas palavras. Você dá espaço para que o próprio Espírito Santo venha ao seu coração orar com gemidos inefáveis. É um estado onde você se abandona de tal maneira nas mãos de Deus, a ação do Espírito Santo, que você não reza mais com as suas palavras, do seu jeito, com as suas intenções, mas ao contrário, você se coloca à disposição, você se coloca à mercê de Deus. Justamente essa é a grande crítica que muitas vezes nós temos ao dom das línguas. Muitas vezes as pessoas querem raciocinar demais, racionalizar demais e não se entregam nas mãos de Deus. Como se fosse um grande crime você se colocar nas mãos do Espírito Santo de tal maneira que você perca as palavras. Você perde, digamos, o ar que sustenta a sua razão naquele momento. Quanto a essa crítica, o próprio São Paulo nos fala. 1 de Coríntios 14, versículo 2. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito. Então não se preocupe quando você está orando em línguas sobre o que vão dizer, porque você não está falando com as pessoas à sua volta. Mas, ao contrário, você está falando diretamente
a Deus, pela ação do próprio Espírito Santo. Na nossa apostila de carismas da Renovação Carismática Católica, nós temos o seguinte: a oração em línguas pode se manifestar de várias formas. O mais importante não é o que se diz, e sim o que há no coração do orante em relação a Deus.